Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa Esperança Viva. Um prazer muito grande estarmos aqui mais uma vez para podermos estar dialogando sobre os assuntos espirituais, aprendendo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, aquele que tem toda a sabedoria para nos orientar e poder nos ensinar como tirar o melhor da nossa vida. E por isso, então, é sempre muito prazeroso estar aqui junto com você para podermos estar meditando nesses ensinamentos maravilhosos que o Senhor Jesus Cristo produziu quando esteve aqui entre nós. Ele abriu mão da sua glória lá no céu e veio aqui nos socorrer para nos ajudar a vencermos a morte, para nos dar essa esperança maravilhosa de que a nossa vida não termina por aqui, ela continua, mas nós precisamos estar sempre enquadrados dentro dos princípios da palavra de Deus para nós podermos fazer parte do reino de Deus, porque o reino é dele e nós é que temos que ser humildes, nos submetermos às suas orientações para podermos desfrutar dessas grandes bênçãos que ele tem preparado para todos aqueles que o amam. E quero compartilhar com você aqui o texto da palavra de Deus do Evangelho de João, capítulo 14. Jesus está nos seus últimos dias de vida, ele está preparando os seus discípulos para a sua saída daqui para a eternidade, e ele, já sendo conhecedor de que seus dias estavam próximos, ele então foi preparando os seus discípulos para poder orientá-los e saber que eles não ficariam abandonados. Jesus iria, mas ele não os deixaria. Então Jesus está dialogando aqui com eles, João capítulo 14, a partir do versículo 21 até o versículo 26, e o assunto vai transcorrendo da seguinte maneira. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Meu amigo, minha amiga, nós vemos aqui Jesus, então, preparando os seus discípulos aqui para a sua saída, e o Judas, não o Iscariotes, Judas Tadeu, pergunta para Jesus: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Então Judas aqui, ele está fazendo essa pergunta porque Jesus, em todo o seu ministério, teve um relacionamento gigantesco com as multidões, e agora Jesus está dizendo para eles que ele vai se manifestar apenas para os seus discípulos e não ao mundo. E isso está trazendo uma grande dúvida aqui para Judas Tadeu. E Jesus, então, vai explicando, conforme no versículo 16 e 17 desse mesmo capítulo, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui é Jesus se declarando que ele vai enviar o Espírito Santo para que esteja com os seus discípulos, e o mundo não pode recebê-lo porque não o conhece nem o vê. Então são os dois estilos de vida que temos aqui na face da terra, que é ou a pessoa vive por conta própria, de acordo com os princípios deste mundo, ou vive dentro dos princípios do reino de Deus. E para que isso possa acontecer, para que nós possamos abandonar os princípios deste mundo, nós temos que ter já decidido a proposta que Jesus faz lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. Ele disse assim aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Então veja que essa proposta é a proposta que a pessoa, para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, para a pessoa ser um verdadeiro cristão, ele tem que tomar essa decisão de negar-se a si mesmo. Por quê? Nós, se não tomarmos essa decisão, a nossa decisão é seguir os princípios deste mundo, andarmos de acordo com a nossa própria vontade, não darmos nenhum tipo de satisfação ao Criador. Por isso, então, para se tornar um verdadeiro cristão, é necessário estar declarando morte ao nosso próprio ego. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós tomamos essa decisão, nós tomamos a decisão de seguir a vida seguindo as orientações de Jesus. Por isso que Jesus, então, está dizendo aqui aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, Deus se manifesta apenas para aquelas pessoas que tomaram a decisão de segui-lo. E então essa manifestação é lá no íntimo da vida da pessoa. Somente as pessoas que tomam essa decisão de receber Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Senhor e Salvador é que têm os seus pecados perdoados diante de Deus e estão aptas para receber o Espírito de Deus. E essa experiência que Jesus chama de novo nascimento, quando ele dialoga ali com Nicodemos, ele diz: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar para o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele se manifesta no espírito daquela pessoa que realmente já entregou a sua vida para Cristo, recebendo ele como Salvador. O apóstolo Paulo trata desse assunto aqui também, na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, ele diz assim, para aquelas pessoas que já tomaram a decisão de seguir a Jesus: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Como é importante nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Salvador, porque é Ele que nos liberta do poder do pecado e do poder da morte. E quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Isso que é importante, que a pessoa entenda que se não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, significa que essa pessoa já nasceu de novo, já pertence ao reino de Deus, já tem a alegria da salvação e agora ela vai ter a companhia do Espírito Santo de Deus, que é o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. Quando Judas perguntou para ele: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja que importante aqui, que quando a pessoa realmente recebe Jesus, depois de se arrepender dos seus pecados, crer nele como único e todo suficiente Senhor e Salvador, os nossos pecados são apagados e o que acontece é que Deus se manifesta na nossa vida através do Espírito Santo. É o que Jesus está dizendo aqui: aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E assim, com esta manifestação do Espírito de Deus na nossa vida, nós temos agora a companhia do Espírito Santo nos ensinando, conforme nos versículos 24 e 25. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Agora, a presença do Espírito Santo vai trazer luz para a nossa vida, vai trazer entendimento, conhecimento da vida, vai nos dar o prazer de saber que nós já estamos livres da lei do pecado e da morte. Nós já temos a garantia, a convicção de vida eterna. E isto que Jesus, então, aqui está dizendo aqui para os seus discípulos, que ele vai se manifestar apenas a eles, aqueles que recebem ele como único e todo suficiente Senhor e Salvador. Não pode se manifestar às pessoas que estão no mundo, porque elas estão vivendo por conta própria, vivendo de acordo com a carne, de acordo com os princípios desse mundo. E Paulo também fala a respeito disso aqui no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 5, veja como que Paulo descreve bem esses dois estilos de vida, aquele que vive
Na carne, quer dizer, aquele que vive de acordo com a sua própria vontade, e aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. Diz assim Romanos 8, a partir do versículo 5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, a inclinação da carne, dá para a morte, mas o pendor do Espírito, a inclinação do Espírito, para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, que estão na carne, aqueles que fazem a sua própria vontade, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, é este o ponto, meu amigo, minha amiga, que nós temos que estar completamente entendidos sobre esse assunto, porque o reino de Deus ele se manifesta aqui na face da terra através da fé em Jesus Cristo. Toda pessoa que crê em Jesus Cristo, ele tem a prova de que realmente ele já entregou sua vida, já tem os seus pecados perdoados, já está em íntima comunhão com Deus, porque Deus está fazendo morada na vida dele, e ele então assim tem a confirmação de que ele já pertence ao reino de Deus, já está preparado para partir desta vida com toda a tranquilidade, com toda a convicção de que já pertence ao reino de Deus, porque é através do Espírito Santo na nossa vida que nós então temos a confirmação com o nosso espírito que já somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo continua esclarecendo esse ponto aqui, até o versículo 11 do Romanos 8, ele diz lá: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então essa aqui é a esperança de todo cristão. Todo cristão, ele tem essa esperança de que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus vai ressuscitá-lo também quando Jesus Cristo voltar na segunda vez, para levar todos a juízo. Todos aqueles que já morreram, que estão ali sepultados, eles ressuscitarão assim como Jesus ressuscitou. E todos nós, aqueles que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos de um corpo temporário, que é esse que nós temos aqui, esse corpo da humilhação, esse corpo que nos humilha, dia após dia ele vai envelhecendo, será transformado num corpo eterno, glorificado, igual ao que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, pois ele é o primeiro e único homem que tem o corpo ressurreto, glorificado, e essa é a esperança que todo verdadeiro cristão já tem desde já. É nessa vida que nós temos que solucionar esse problema. Nós não podemos levar esse assunto lá para a eternidade, porque Jesus, o nosso Pai, nosso Mestre, ele desceu do céu, ele veio aqui morrer por nós, resolveu o nosso problema do pecado, nos libertou da lei do pecado e da morte, conforme está aqui em Romanos, e assim nós já partimos daqui para a eternidade com toda a segurança, em paz com Deus, para vivermos eternamente. Essa é a grande vitória que Deus quer que todos os homens alcancem. Viver já sabendo que a morte já está derrotada. Não será humilhado pela morte, porque Jesus já humilhou a morte, e todo aquele que realmente crê em Jesus também tem este privilégio de saber que a morte não é o seu fim, que a sua vida vai continuar, porque Jesus é a vida, conforme ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a nossa luta, a nossa batalha, junto com Jesus, que está sempre trabalhando também nesse sentido, para que todos aqueles que ouçam a sua palavra, creiam nele e tenham essa experiência maravilhosa de passar da morte para a vida, conforme está lá em João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa vitória, meu amigo, minha amiga, é para
hoje. E essa é a nossa luta, a nossa batalha, para que você realmente tenha essa alegria já na sua vida hoje mesmo. Espero que você esteja aqui inscrito no nosso programa. Se não está inscrito, se inscreva, comente, deixe o seu like, seu comentário. Prazer muito grande estar aí em contato com você. Diga para nós de onde que você está nos ouvindo, nos vendo. E para você que já conhece bem a mensagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja nos ajudando aí na divulgação da palavra de Deus, para que mais pessoas estejam sendo alcançadas, regeneradas por Jesus. E quanto mais pessoas regeneradas habitando aqui o nosso país, mais Deus presente para governar o nosso país, sarar a nossa terra e assim derramar as mais ricas bênçãos sobre todo o nosso país. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!